Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o professor Sérgio. Nesse novo vídeo da playlist de estruturas algébricas, nós vamos estudar juntos a definição formal de núcleo de um homomorfismo entre anéis. Em seguida, eu apresento de maneira bem simplificada uma representação geométrica do significado do núcleo, para ficar mais fácil entender a definição. Depois, eu apresento uma proposição com duas características importantes do kernel de um homomorfismo entre anéis e demonstro essa proposição. E para finalizar, resolvo dois exercícios com vocês. Espero que gostem. Vamos para a aula. Bom, pessoal, como comentado, nós vamos falar sobre núcleo de um homomorfismo de anéis e qual que é a definição formal para isso. Nós vamos considerar uma aplicação F que leva elementos de A em B, sendo essa aplicação um homomorfismo entre dois anéis. Então, nós precisamos ter uma aplicação que seja um homomorfismo, levando elementos de um anel A em elementos de um outro anel B. O que nós vamos chamar de núcleo ou de kernel desse homomorfismo F? Vai ser um subconjunto do anel A, ou seja, um subconjunto do domínio dessa aplicação, que tem a seguinte característica. Ele é formado por todos os elementos de A, do anel A, tais que as imagens desses elementos obrigatoriamente necessitam ser iguais ao elemento neutro da adição do anel B. Em outras palavras, pensando aqui geometricamente, nós temos dois anéis A e B e temos um homomorfismo F que leva elementos de A em elementos de B. E como o B é um anel, obviamente ele possui o elemento neutro da adição, representado aqui por 0B, o elemento neutro da adição pro anel B, e claramente nós teremos elementos de A que serão levados nesse elemento neutro de B. Então nós temos aqui, por exemplo, um elemento x de A que é levado via esse homomorfismo F no elemento neutro aditivo do anel B. Podemos ter outros elementos, por exemplo, um y, outro elemento aqui, um z, todos sendo levados no zero de B. E o que vai ser o núcleo desse homomorfismo F? Vai ser o subconjunto de A, que eu indiquei aqui, o conjunto formado por todos os elementos do anel A, que serão levados no zero de B. Então, todos os elementos que estão em A e que são levados no zero de B vão compor o que nós chamamos de núcleo desse homomorfismo F. E, portanto, o núcleo é um subconjunto do anel A. Esse núcleo do homomorfismo, também chamado de kernel, pode ser representado assim também, ker de F, kernel de F, que significa núcleo em inglês, tudo bem? Agora, uma observação importante é a seguinte: pela proposição 1 da aula 20, que eu inclusive vou deixar aqui no card, nós temos que f do zero de A sempre é igual ao zero de B, ou seja, a imagem de um homomorfismo para o neutro aditivo do anel A sempre será o neutro aditivo do anel B. Isso significa que o núcleo de um homomorfismo F vai sempre possuir pelo menos um elemento, que é o neutro da adição do anel A. E, consequentemente, nós podemos afirmar que o núcleo de um homomorfismo nunca será um conjunto vazio, porque ele sempre vai possuir pelo menos um elemento, que é o neutro aditivo de A. Dando continuidade agora com um exemplo. Peguei aqui um homomorfismo de A em B, dado pela seguinte lei de formação. f de x é igual a zero de B para todo x pertencente ao anel A. Então, nesse caso, nós temos aqui o seguinte: todo elemento x de A tem a característica de que a sua imagem, via esse homomorfismo, vai ser sempre o elemento neutro aditivo de B. Isso quer dizer que o núcleo desse homomorfismo é todo o anel A. Por quê? Todo elemento de A é elevado no zero de B. Geometricamente, para a gente poder visualizar isso, nós podemos observar o seguinte: temos aqui um anel A, um anel B. O anel B tem, obviamente, o seu elemento neutro aditivo, que é o zero de B. E o que essa lei de formação está falando? Que todos os elementos de A são levados no zero de B.
Ora, mas pela definição de núcleo, o conjunto de todos os elementos de A que são levados no zero de B são aqueles elementos que compõem o chamado núcleo do homomorfismo. Então, como todos os elementos de A são levados no zero de B, significa que todo o anel A compõe o núcleo do homomorfismo F. Tudo bem? Agora, dando continuidade, a proposição 1 dessa aula, sendo F de A em B um homomorfismo de anéis, então nós temos duas propriedades. A primeira delas é que o núcleo desse homomorfismo sempre será um subanel do anel A. E a segunda propriedade é que esse homomorfismo vai ser injetor se somente se o núcleo de F for formado apenas pelo elemento neutro do anel A, o elemento neutro aditivo, tá vendo? Zero de A. Então, como a gente demonstra isso? Para demonstrar a primeira, que é que o núcleo de F é um subanel de A, eu coloquei aqui um recorte da aula 18, que eu também vou deixar um card aqui em cima. A proposição 1 da aula 18 nos dá aqui uma condição para verificarmos se um subconjunto de um anel é um subanel desse anel. Então, nós temos aqui A com essas duas operações, né? Adição e multiplicação, um anel. E tomo um subconjunto não vazio desse anel. Esse subconjunto, representado aqui pelo L, é um subanel de A se somente se a diferença entre dois elementos quaisquer de L, ou seja, desse subconjunto, e também o produto desses dois elementos genéricos sempre tem que estar nesse subconjunto, ou seja, esse subconjunto tem que ser fechado para a subtração dos seus elementos e também para a multiplicação dos seus elementos. Obviamente aqui com a multiplicação do anel A, tudo bem? Então, nesse caso, o A é o anel e o núcleo de F é esse subconjunto L aqui, que tem que ser diferente de vazio. Nós já sabemos, pelos resultados anteriores dessa videoaula, que o núcleo de homomorfismo sempre é não vazio. Então, o núcleo já satisfaz essa condição, ele é não vazio. E é claro que ele é um subconjunto de A, porque o núcleo é formado pelos elementos de A que são levados no zero de B. Então, o núcleo está dentro do anel A, então ele é um subconjunto de A. Então, para verificarmos se o núcleo é um subanel, nós precisamos apenas verificar se para o núcleo, ao tomarmos dois elementos genéricos quaisquer, a diferença e a multiplicação desses elementos ainda tem que estar no núcleo, tá certo? Então vamos verificar isso? Começo então tomando dois elementos desse conjunto, ou seja, dois elementos do núcleo de F. Bom, nós sabemos que como A está no núcleo de F, vale que a imagem dele tem que ser o zero de B, pelo simples fato do A estar no núcleo. Os elementos do núcleo são aqueles que são levados via homomorfismo no zero de B. E, portanto, F de A tem que ser igual a zero de B. A mesma coisa vale para o B. Como ele está no núcleo, quer dizer que F de B tem que ser igual ao zero do anel B. Bom, daí nós temos o seguinte. F de A menos B, e por que eu estou pegando a imagem da diferença entre eles? Porque eu quero mostrar que a diferença entre eles está no subconjunto. Nesse caso, que a diferença está no núcleo. Como que eu mostro que um elemento está no núcleo? Mostrando que a sua imagem é igual ao zero de B. Então, nós precisamos mostrar que F de A menos B é igual a zero de B, porque nós garantimos que A menos B está no núcleo desse homomorfismo. Só que F de A menos B, como F é um homomorfismo, é a mesma coisa de F de A menos F de B, pelo fato de ser um homomorfismo de anéis. F de A, nós acabamos de ver que é zero de B, e o F de B também é zero de B. Então, nós temos zero de B menos zero de B. O elemento neutro aditivo do anel B menos ele mesmo dá ele mesmo, porque ele é o zero daquele anel. Isso nos garante que A menos B pertence ao núcleo, porque a imagem de A menos B é igual ao zero de B. Então, pela definição de núcleo, A menos B tem que pertencer ao núcleo. Da mesma forma, nós podemos fazer F de A vezes B, que vai ser F de A vezes F de B, pelo fato de F ser um homomorfismo. F de A e F de B são ambos iguais a zero de B, então nós temos o produto de zero de B com ele mesmo,
que dá, obviamente, 0 de B. Como f de A vezes B deu 0 de B, pela definição de núcleo, significa que A vezes B está no núcleo do homomorfismo F. E, portanto, como essas duas condições são satisfeitas, significa que N de F, ou seja, o núcleo de F, é um subanel de A, pelo resultado garantido pela proposição 1 da aula 18. Tudo bem? Precisamos agora verificar a segunda condição da proposição 1. Para essa segunda condição, nós queremos mostrar que o homomorfismo é injetor se somente se o núcleo dele for composto apenas pelo elemento aditivo, o elemento neutro aditivo do anel A. Para isso, basta a gente lembrar o seguinte: como F, por hipótese, é um homomorfismo de anéis, em particular, ele é um homomorfismo do grupo aditivo A no grupo aditivo B, tá certo? E aí, a partir desse raciocínio, e considerando o exercício 5, que eu já tenho aqui no canal, que também vou deixar um card aqui em cima, nós já sabemos, por esse exercício, que um homomorfismo de anéis é injetor, ou melhor, que o homomorfismo de grupos é injetor, se somente se o núcleo desse homomorfismo for formado apenas pelo elemento neutro. Mas nesse caso, como estamos considerando o homomorfismo de um grupo aditivo, do grupo aditivo A, no grupo aditivo B, qual que é o elemento neutro do grupo aditivo A? É o 0 de A. Então, significa, via esse exercício já demonstrado nessa videoaula, que o núcleo desse homomorfismo F só vai ser injetivo quando ele for formado exatamente pelo elemento neutro do anel A, o elemento neutro para a operação de adição, que é o 0 de A, tudo bem? E aí fica encerrada a demonstração dessa proposição. Para ilustrar aqui, nós vamos resolver dois exercícios. O primeiro é o 61, lá do livro de Álgebra Moderna do Higini e do Iese, na página 240, que pede o seguinte: considere os anéis Z e Z por Z com um produto direto. Produto direto, relembrando, quer dizer que aqui o produto de pares ordenados vai ser feito multiplicando coordenada a coordenada e a soma também. Nós queremos verificar se são homomorfismos, algumas opções que aparecem, e se forem, determinar o núcleo. Na letra B desse exercício, tem-se essa aplicação que pega pares ordenados de Z por Z e esses pares ordenados são levados em Z. De que maneira? A imagem de cada par ordenado xy é simplesmente a segunda coordenada desse par ordenado, ou seja, y. E nós queremos verificar, então, se essa aplicação é um homomorfismo e, se for, determinar o seu núcleo. Para verificarmos se ela é ou não um homomorfismo, nós tomamos dois elementos genéricos do domínio, de Z por Z. E vamos fazer o seguinte: vamos fazer f da soma desses elementos genéricos, AB mais CD. Como temos o produto direto, a operação de soma entre pares ordenados vai ser coordenada a coordenada, A mais C e B mais D. Então, nós vamos ter f de A mais C, B mais D. Só que, olha só, a imagem do par ordenado xy é simplesmente a segunda coordenada, y. E qual que é a segunda coordenada desse par ordenado? B mais D. Então, f de AC, A mais C e B mais D é simplesmente B mais D. Só que nós podemos observar que o B é exatamente a imagem de AB, ou seja, f de AB nós sabemos que é B. Então, o B pode ser substituído por f de AB. E o D, por sua vez, pode ser substituído por f de CD, porque f de CD, da forma como a aplicação foi definida, é simplesmente o valor de D. Então, encontramos que B mais D é f de AB mais f de CD. Ora, acabamos de verificar que f de AB mais CD é igual a f de AB mais f de CD. Encontramos esse resultado. Já para a multiplicação desses mesmos pares ordenados genéricos, nós vamos ter que o resultado é f de AC, BD, porque a multiplicação, como é o produto direto, é coordenada a coordenada, A vezes C e B vezes D. Então, chegamos aqui. E pela forma como a função foi definida, f de xy é apenas y. Então, aqui, f de AC, BD é BD, B vezes D. O B, nós já sabemos que é f de AB, e o D é f de CD. Então, nós temos que f de
AB vezes CD é f de AB vezes f de CD. E como essas duas condições foram satisfeitas, nós temos garantias de que essa aplicação F é um homomorfismo de anéis, tudo bem? Já que ele é um homomorfismo, precisamos encontrar o seu núcleo. Então vamos relembrar a definição de núcleo, nesse caso adaptando para essa aplicação. A definição de núcleo vai ser o seguinte: ele vai ser formado por todos os elementos de Z por Z, porque Z por Z aqui é o nosso domínio, né? Então são todos os pares ordenados AB de Z por Z, tais que as suas imagens sejam iguais ao neutro de Z. E qual que é o neutro de Z? O neutro aditivo de Z. O neutro aditivo de Z é o zero. Então, o núcleo é formado pelos pares ordenados AB de Z por Z, tais que as imagens desse par ordenado AB sejam levados no número zero. Tudo bem? Só que f de AB igual a zero implica no seguinte: o que é f de AB pela forma como a função foi definida? Ó, f de xy é igual a y, é a segunda coordenada apenas. Então, f de AB é simplesmente b. Então, nós vamos ter que isso implica que b é igual a zero. Ora, se b é igual a zero, quer dizer que o a não tem nenhuma condição. O a pode ser qualquer número inteiro, então não precisamos nos preocupar com ele. Isso quer dizer que o núcleo desse homomorfismo é formado por todos os pares ordenados do tipo A0, a segunda coordenada, que é B, obrigatoriamente tem que ser igual a zero, mas a primeira coordenada não tem nenhuma restrição, então ela é um número inteiro qualquer. Então, todos os pares ordenados, onde nós temos a segunda coordenada nula, vão compor o núcleo desse homomorfismo F. Tudo bem? Vamos agora para o segundo exercício. Aqui eu coloquei que é um exercício adaptado, é o exercício 66 dessa mesma página 240, e eu coloquei adaptado porque lá no livro o autor ou os autores primeiro mostram que essa aplicação é um homomorfismo e depois verificam que ela é injetiva, né, que esse homomorfismo é injetivo, usando a definição formal de função injetiva. E aqui eu quero aplicar aquela proposição que garante que vai ser injetiva quando o núcleo tiver apenas o elemento neutro aditivo do domínio, tudo bem? Então, por isso que ela é adaptativa, que ela é adaptada, porque eu não vou verificar que ela é um homomorfismo, eu vou considerar que ela já é, e vou mostrar que é injetivo apenas usando a proposição que nós vimos hoje. Então, nós temos aqui um homomorfismo de C, né, dos complexos, sendo levados nas matrizes de entradas reais e de ordem 2, ou seja, matrizes quadradas de ordem 2, dado por a imagem de qualquer complexo A mais BI vai ser a matriz de ordem 2, onde a primeira coordenada é a parte real desse número, o segundo elemento da matriz é o inverso, né, o simétrico da parte imaginária, a terceira coordenada aqui é exatamente a parte imaginária desse número complexo, e a última coordenada é novamente a parte real desse número complexo. Então, essa função é dada sempre dessa forma. Nós queremos verificar que esse homomorfismo é injetivo. Pela proposição 1 que nós já vimos hoje, nós sabemos que esse homomorfismo vai ser injetivo se somente se o núcleo for formado apenas pelo elemento neutro do domínio, né? Nesse caso o C. E o elemento neutro aditivo no conjunto dos complexos é o número zero. Então, esse homomorfismo vai ser injetivo se o núcleo dele for composto apenas pelo zero. Então, nós vamos calcular o núcleo, concluir que ele é formado apenas pelo zero, e aí fica demonstrado que ele é injetivo, tudo bem? Então, vamos lá. O núcleo desse homomorfismo é formado por todos os números complexos, né, da forma A mais BI, pertencentes a C, tais que a imagem desses números complexos, né, ou as imagens desses números complexos, precisam ser a matriz nula. E por que a matriz nula? Porque o núcleo é formado pelos elementos do domínio, cujas suas imagens têm que ser iguais ao elemento neutro lá do contradomínio. O nosso contradomínio aqui é o conjunto das matrizes de ordem 2 com entradas reais. Para a operação de adição, qual que é o elemento neutro desse conjunto aqui das matrizes de ordem 2 com entradas reais? É a matriz nula. Por isso que nós temos que ter aqui a imagem igual à matriz nula, tudo bem? Só que o que é f de A mais BI igual à matriz nula de ordem 2?
f de A mais BI, pela forma como a função aqui foi definida, é A menos B, BA, e isso tem que ser igual à matriz nula. Quando nós temos aqui, então, uma igualdade entre matrizes, e para resolvê-la, basta igualar os seus elementos correspondentes. E com isso nós encontramos que o A tem que ser igual a zero e que o B também tem que ser igual a zero. Ou seja, esses números que vão compor o núcleo, que são da forma A mais BI, na realidade são 0 mais 0i, ou seja, simplesmente o número zero. Então fica demonstrado que o núcleo desse homomorfismo só possui o número zero. E, portanto, pela proposição 1 que nós vimos hoje, esse homomorfismo é com certeza injetivo. Então eu fico por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado e aguardo todos vocês no próximo vídeo do canal. Tchau!